E vamos lá para mais um programa Show de Bola, trazendo aqui para vocês a última rodada do Campeonato Brasileiro, a 34ª. Tivemos Corinthians 2-1 no Cruzeiro, Bragantino e São Paulo 1-1, Atlético Paranaense 2-0 no Atlético Goianiense. O Vitória venceu o Criciúma por 1-0, Palmeiras e o Bahia por 2-1. O Grêmio venceu, ou melhor, empatou com o Juventude 2-2. O Flamengo ganhou de virada do Cuiabá 2-1. Atlético Mineiro e Botafogo 0-0. O Inter venceu o Vasco por 1-0 e ainda vamos ter, nesse dia 22, às 21h30, Fluminense e Fortaleza. A tabela do campeonato está aqui da seguinte forma: Botafogo em primeiro com 69, Palmeiras em segundo, apenas 2 pontos agora do Botafogo, com 67 pontos. O Fortaleza vem com 63, se ganhar amanhã, pula para 66 e fica a 3 pontos do Botafogo. O Flamengo tem 62 pontos, empatado com a equipe do Inter. Então, quarto e quinto colocados. O São Paulo vem aqui em sexto com 58, e aí uma diferença gigantesca para o Cruzeiro, que está em sétimo com 47 pontos. Então, essas vagas aqui da Libertadores já todas confirmadas. Então aqui precisamos confirmar a 7ª vaga e se vai ter a 8ª e a 9ª, tá? Então o Cruzeiro hoje está indo, né, na 7ª colocação com 47 pontos. O Bahia vem em 8º com 46 e o Corinthians na 9ª colocação com 44. O Vasco vem em 10º com 43, Atlético Mineiro também com 43, o Vitória 41, o Grêmio e o Atlético Paranaense com 40 pontos, Juventude 38, Fluminense 37 pontos, Criciúma também 37 e o Bragantino também 37 pontos. Cuiabá vem com 29 e o Atlético Goianiense com 26 pontos. Então, aqui é o nosso prognóstico, né? Cuiabá e Atlético Goianiense já foram. O Bragantino, Criciúma, Fluminense, Juventude, Atlético Paranaense e Grêmio, né, são aí os que têm mais riscos, vamos dizer assim. Isso não quer dizer que o Vitória e até o Atlético Mineiro aqui não tenha, tá? Porque aqui são só 6 pontos de diferença do 11º não, né? Do 10º, que é o Vasco, para o Fluminense, o Criciúma e o Bragantino, que tem 37. Então, tudo embolado aí, tá certo? Nesse decesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Só dando uma olhadinha aqui, ó, olha como que tá o retrato dessa galera, ó, todo mundo vermelhinho e cinza aqui, ó. Só o Atlético Goianiense que venceu um jogo nos últimos 5 jogos dos times que estão nesse momento na zona de rebaixamento. O Fluminense, dos últimos 5, não venceu em 3, o Juventude não venceu em 4, o Atlético Paranaense não venceu em 3. Lembrando que o Atlético Paranaense jogou aquela partida que ela devia, então tem 2 vitórias consecutivas, embora não apareça aqui. O Grêmio, olha aqui, ó, só uma vitória nos últimos 5 jogos. O Vitória vem bem, né? O Vitória perdeu apenas para o Corinthians aqui, vem com 4 vitórias, então está jogando muito bem. Temos que considerar isso, tá, gente, para analisar quem tem chances ou não de cair. Nesse momento, a equipe do Vitória está muito bem. 5 jogos, 4 vitórias. Olha que o Atlético Mineiro não vence nos últimos 5 jogos. O Vasco, nos últimos 3 jogos, não vence, só ganhou só 1. Já o Corinthians aqui, pela fase, a gente vê que com 5 vitórias consecutivas, né, está aí muito tranquilo. O Bahia não vence também há 5 jogos e a equipe do Cruzeiro venceu apenas 1 dos 5 jogos. Daí aqui, mais para cima, bem tranquila a situação, tá? Ó. São Paulo e Inter, o Inter também 5 vitórias consecutivas, tá? Então, ó, São Paulo, Inter e o Botafogo, que está aqui em primeiro, não perderam os últimos 5 jogos, só que o Botafogo tem 2 empates aqui, o que prejudica ele para a disputa do título. O Palmeiras tem 2 vitórias aqui nos 2 últimos jogos e 3 vitórias nos últimos 5. Pontuou mais do que o Botafogo nessas últimas 5 rodadas.
O Fortaleza, que deu uma derrapadinha, mas já vem de 2 vitórias, e o Flamengo também está 4 jogos invictos, vem com 4 jogos sem derrotas consecutivos, tá? Então, para a gente ver aí como que as equipes estão, as equipes de cima da tabela conseguindo se manter, com exceção do Cruzeiro e do Bahia, Corinthians chegando aqui também, e daqui para baixo só o Vitória, que conseguiu aí resultados bons nesses últimos 5 jogos, os demais aqui, ó, do 7º colocado até o 20º, né, as últimas rodadas são desastrosas. Vamos então para os jogos da 35ª rodada, faltando apenas 4. Olha aí, Botafogo e Vitória. Como eu falei para vocês, o Vitória vem muito bem, então o Botafogo vai ter trabalho. Olha quem que o Palmeiras pega. Palmeiras e Atlético Goianiense, né? Teoricamente, um jogo tranquilo para o Palmeiras. Olha aqui, Juventude e Cuiabá. Então, a equipe do Cuiabá já foi, e o Juventude pode jogar tudo aqui, pular para 41 pontos e já começar a brigar por vagas aqui em cima também. São Paulo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, aí eu acredito que está com a cabeça no final da Libertadores, vai jogar essa partida contra a equipe do São Paulo, provavelmente com o seu time titular, para seja o seu último grande jogo antes da final da Libertadores. Inter e Bragantino, o Inter vem aí com 5 vitórias consecutivas e o Bragantino não vence a 5 jogos. Então, difícil para o Bragantino essa situação, viu, gente? Bahia e Atlético Paranaense. A equipe do Bahia precisa da vitória, o Atlético Paranaense não pode perder também. Então, tudo aí pode acontecer. Grande jogo aqui entre Corinthians e Vasco. Quem vencer continua lutando pela Libertadores. Quem perder, eu acho que sai fora dessa briga. E se empatar, os dois ficam muito complicados nessa disputa. Fluminense e Criciúma. Então, é um jogo interessante também, porque são duas equipes que estão aqui atrás. O Fluminense joga ainda nessa rodada, pode chegar a 40 pontos, mas se não chegar, vai enfrentar o Criciúma, que tem o mesmo número de pontos dele. Então, será um jogo interessante. Fortaleza e Flamengo, jogo legal também. O Flamengo não tem aí pretensões de título, acredito. Então já está na Copa do Brasil, Fortaleza disputando o título ainda, então vai ser um jogo legal. E só na outra quarta-feira, fechando a rodada, Cruzeiro e Grêmio, um jogo importantíssimo para o Grêmio. E o Cruzeiro, se não ganhar a Sul-Americana nesse sábado, então vai precisar começar a ganhar os seus jogos para manter aí a possibilidade de vagas para a Libertadores, porque se o Cruzeiro não vai para a Libertadores ganhando a Sul-Americana, então já é uma vaga a menos no Campeonato Brasileiro, vira G8 aqui a nossa consideração de G9, tá certo? Então, esse aí foi o Campeonato Brasileiro, rodada 34, prevendo aqui a rodada 35 e fazendo uma análise da tabela do Brasileirão. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.